Nascida no dia 30 de novembro de 1934, na cidade de Uiraúna, na Paraíba, Luísa Erundina de Souza... Eduardo, ela está te procurando. Ela está te procurando, eu estou ouvindo a sua voz. Fala o nome dela. Nascida no dia 30 de novembro de 1934, na cidade de Uiraúna, na Paraíba, Luísa Erundina de Souza é a sétima dos 10 filhos do artesão de celas e arreios de couro Antônio Evangelista de Souza e de Enedina de Souza Carvalho. Começou a trabalhar ainda na infância, vendendo bolos feitos para a mãe. Repetiu a 5ª série 2 vezes, para não parar de estudar, uma vez que a cidade não tinha curso ginasial. Foi morar em Patos com uma tia, para em 1948 cursar o ginásio. Formou-se em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, e em 1971 fez mestrado em Ciências Sociais, já morando aqui em São Paulo, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ajudou a fundar, em Campina Grande, a Faculdade de Serviço Social. Por vias da militância católica, ela assumiria, em 1958, o seu primeiro cargo público, aos 24 anos de idade, tornando-se diretora de Educação e Cultura da Prefeitura Municipal de Campina Grande. E, em 1964, foi nomeada secretária de Educação e Cultura dessa cidade. Em Campina Grande, na década de 1970, iniciava a sua atuação na esfera política, participando das ligas camponesas e fazendo oposição ao golpe militar. Naquela cidade e período histórico, a participação de mulheres nordestinas praticamente inexistia. Por essa razão, ela passaria a sofrer perseguições. Foi em 1971 que Erundina decidiu se transferir para São Paulo em definitivo. E ainda nesse ano, foi aprovada em um concurso público para assistente social da prefeitura, indo trabalhar com nordestinos migrantes nas favelas das periferias da cidade de São Paulo. Passou a colaborar com movimentos de periferia que reivindicavam moradia e ocupam terrenos públicos abandonados, muitas das vezes em associação com as comunidades da Igreja Católica, as SEBs. Passou logo a colaborar com movimentos das periferias. Em 1980, foi convidada pelo então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva a ser uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, o PT, pelo qual se elege vereador em 1982 e deputado estadual constituinte em 1986. Em 1987, já como deputado estadual, foi agredida pela Polícia Militar durante uma manifestação dos funcionários públicos contra o governo do estado, à época comandado por Orestes Quercia. Foi, em 88, eleita prefeita da maior cidade da América Latina, São Paulo, pelo PT, sendo a primeira mulher a assumir o cargo na capitalista. A gestão de Erundina colocou a problemática habitacional como prioridade, ao apoiar a implantação de habitação de interesse social por mutirão autogerido, o que ajudou a diminuir o déficit habitacional. No município, a prática do mutirão foi descontinuada por seus sucessores, como Paulo Maluf, os quais priorizavam a construção de edifícios de apartamentos por métodos convencionais, visto que os mutirões proporcionavam um certo nível de organização política aos envolvidos. Tempos atrás, em sua candidatura à prefeitura da cidade de São Paulo, com o seu vice Ivan Valente como candidato, contei para a minha turma onde dou aula de sua candidatura. Quando outro educando comenta: minha mãe falou que devemos nossa vida a ela, porque graças a Erundina o Jardim da Conquista, em São Mateus, tem moradia regularizada. Não é à toa que no Jardim da Conquista você passeia pelas ruas e vê músicas no lugar de nomes. As músicas que tocavam a vida do povo e foram escolhidas pela Erundina e o povo de lá. No ano de 1998, já no Partido Socialista Brasileiro, é eleita deputada federal por São Paulo. Assumiu o mandato parlamentar na Câmara dos Deputados no ano de 99. E desde então, vem atuando de forma exemplar e ética, próxima das bases e integrada à sociedade pela inclusão de classe trabalhadora, dos excluídos, tendo como principal ponto de seu trabalho a realização da justiça social.
Está em sua 6ª legislatura como deputada federal, ganhando prêmios e se destacando nas áreas de ciência e tecnologia, legislação participativa, da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e também da extinta Comissão Parlamentar da Memória, Verdade e Justiça. Disse ano passado: eleição não é o fim a ser alcançado, eleição é o meio, se referindo à necessidade de uma democracia verdadeira que se dá articulando povo e luta. Em 2016, Erundina foi para o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, porque o seu antigo partido apoiou o golpe parlamentar contra o presidente Dilma. Sua posição diante da vida nunca permitiu negociar princípios. Erundina não se acostumou com os mandatos. Nele, fez enfrentamento a uma política que sempre privilegiou os bancos e o grande empresariado. Voz forte, presença expressiva, anda de cabeça erguida nas comunidades periféricas, após tantos anos de vida pública. Por quê? Nunca teve nada a esconder. Companheira do sem teto, do sem terra, sem trabalho, sua vida foi feita de banquete eucarístico, onde não há fome, frio e medo. Se tornou poesia síntese do verso do trovador Pedro Munhoz. Fácil é morrer, cumprir para com papel social imposto. Difícil é renascer, fingir-se de sol, cegar a lua, beber o mar. Detestável seria ter a covardia dos que tentam nos matar noite e dia. Você segue renascendo, eles seguem covardes. Luiz Erundina, companheira desse povo que hoje abre essa casa para te ouvir, seja bem-vinda. Os galhos se curvam para te ouvir, os pássaros querem acompanhar teu canto, o vento quer teu corpo para bailar. Aos 83 anos de vida, teu corpo reverbera em nossos corações vontade de viver com um mandamento ético de sempre estar na política em defesa da democracia, do povo e da pluralidade. Luísa, obrigado. Sua palavra é espada. Corte-nos. Nos preparando para ouvir a Luiza Erundina, vamos cantar a mantra que está aí número 4, na ordem seguinte: os instrumentos, depois eu canto sozinho, depois as mulheres, depois os homens, depois todos, o instrumento encerra. E vamos preparar para ouvir a Erundina com esse canto, firmes de pé, junto da cruz, estava Maria, mãe de Jesus. Não, o canto fala de pé, não ficar sentado. Aí vamos preparar uma mão mais, prepara a mão para a Erundina, para ficar bem à vontade daqui a pouquinho. Vamos então cantar essa mantra que aí está, número 3. Eu canto, depois mulheres, homens, todos instrumentos. Firme de pé, junto da cruz, estava Maria, mãe de Jesus. Estava Maria, mãe de Jesus. Firme de pé, junto da cruz, estava Maria, mãe de Jesus. Jesus.
dia a todas, a todos. Eu quero começar agradecendo ao Padre Paulo, que em nome de vocês me convidou para vir viver esse momento aqui junto com vocês. Momento muito especial da vida dessa comunidade e da vida da igreja. Eu queria saudar a iniciativa dessa comunidade de trazer de volta a nossa reflexão um documento muito importante que resultou de uma reunião dos bispos da América Latina, que é o continente ao qual pertence o Brasil, e que trouxe orientações, princípios, normas, uma visão da realidade desse continente, e estabeleceu a visão da igreja a respeito de sua missão junto a essa comunidade latino-americana, dos vários países que compõem esse continente. A igreja fez isso reiterando a sua missão na terra, e uma missão que se caracteriza pela opção que a nossa igreja fez, uma opção pelos pobres, uma igreja pobre e que optou pelos pobres, uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja que constrói junto com os membros que compõem essa igreja a sociedade, a história, a realidade humana que nós vivemos nela. E Padre Paulo, evidentemente, distribuiu essa reflexão sobre Puebla. Puebla é uma cidade no país do México, na América Latina, em que os bispos se reuniram para exatamente pensar a realidade latino-americana e definir os rumos, as orientações, os princípios norteadores da ação da igreja nesse continente. E a igreja não é só apenas o prédio onde se celebram os atos religiosos. A igreja não é só o Papa, não só são os bispos, não só são os padres os religiosos. A igreja somos nós, a igreja, povo de Deus. Então, aquilo que se exige que seja a igreja é exigir de nós mesmos que devemos viver a realidade da igreja no mundo, na sociedade, na nossa vida. Portanto, essa reflexão de um documento que foi escrito, foi elaborado e foi adotado pela igreja há 40 anos atrás, está refletindo sobre ele para atualizá-lo para os tempos atuais. 40 anos de uma sociedade, muita coisa mudou para o bem e para o mal dessa sociedade. São 2 gerações praticamente que atravessaram esses 40 anos da igreja e da realidade dos países latino-americanos. E a igreja, que é mãe e mestra dos cristãos, evidentemente se preocupa em atualizar a sua mensagem, as suas orientações, a sua proposta para os cristãos católicos do mundo, atualizadas a cada tempo, a cada momento da história desses países, dessas sociedades, desse pedaço do mundo. E aquele documento é muito importante. E agora ele está submetido, por iniciativa da Igreja Católica, a partir de suas comunidades de base, uma reflexão sobre ele, uma retomada da ação da igreja a partir de uma nova visão
da sua missão no mundo a partir da compreensão da realidade desses países, desse continente nos dias de hoje. E é uma realidade evidentemente muito pior, ou muito mais grave, muito mais exigente do ponto de vista de suas demandas do que há 40 anos atrás. Ou então, em cada momento da vida dos povos, a realidade se apresenta de uma determinada forma. E a igreja, como mãe e mestra, procura se atualizar para estabelecer sua presença pedagógica, sua presença evangelizadora, sua presença ativa na construção da história, junto com o seu povo, o povo de Deus, que é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus Cristo, né? E nesse sentido, o padre Paulo me pediu para colocar algumas reflexões sobre a ação da igreja junto aos construtores da sociedade pluralista na América Latina. E eu queria destrinchar um pouco o que essa frase está dizendo, para dizer o que é uma sociedade pluralista. Uma sociedade pluralista é uma sociedade diversa, é uma sociedade diversa do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sua organização social, do ponto de vista da sua estrutura de poder, de como esse poder se exercita na sociedade. E portanto a gente teria que ter um olhar crítico e um olhar de análise e de preocupação em contribuir para a mudança daquilo que não está bem, e a reflexão sobre isso nos ajuda a fazer isso. Evidentemente que a realidade brasileira, assim como de outros países do nosso continente, tem características e peculiaridades próprias, não é a mesma coisa. E mesmo dentro de um país, a diversidade é muito grande, né? A diversidade do ponto de vista, né, das ideias, das concepções, dos valores, das práticas, do comportamento. Esse é um aspecto do ponto de vista ideológico, como é a sociedade do ponto de vista ideológico, e também do ponto de vista das diferenças, por exemplo, do ponto de vista de raça, do ponto de vista da etnia, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista da língua que se fala nesses diferentes países. Isso são aspectos da realidade de um país num determinado continente. Do ponto de vista econômico, por exemplo, ou do ponto de vista social primeiro, vai ser uma sociedade construída em classes sociais. É uma forma que existe no Brasil e nos outros países do continente, é uma sociedade estruturada em classes sociais. Classes baixas, classes médias e classes altas. E essa divisão em classe está baseada na distribuição da riqueza, ou da não distribuição da riqueza e dos bens que a riqueza possibilita entre as diferentes classes sociais. Nem é mais nem menos essas classes. Elas são menos atendidas nos seus direitos em relação àquilo que elas produzem e constroem, que é exatamente a riqueza de uma sociedade. Ela é fruto do trabalho, né, da criatividade, daquilo que cada um produz na sua existência, na sua caminhada por esse planeta. E também a estrutura de poder, né? O poder também se exercita em determinada sociedade de acordo com quem tem mais poder econômico e quem tem menos poder econômico. Quem tem mais poder econômico tem mais poder, e quem não tem poder econômico não tem poder, ou quase não tem nenhum poder. Então isso define o perfil de uma dada sociedade. E quem são os construtores dessa sociedade? Portanto, é uma sociedade diversa, plural, né? Heterogênea, em permanente mudança, porque há uma dinâmica permanente na vida de uma sociedade. E também quem constrói essa sociedade? Quem constrói essa sociedade
são todas as pessoas que constroem essa sociedade, são todos os grupos sociais que constroem essa sociedade. E uma sociedade, ela se divide em duas, ou seja, ela se compõe de dois aspectos, duas sociedades, digamos assim. Uma sociedade civil, que são as pessoas que trabalham, que vivem, que se organizam, que lutam, que atuam na sociedade, que exercem sua profissão na sociedade, existe nessa sociedade, realiza-se nessa sociedade, portanto a sociedade civil. E tem a sociedade política. A sociedade política é o Estado, as instituições do Estado, os partidos políticos, né? Os poderes, por exemplo, da República, que é a natureza do Estado, no caso aqui do Brasil e de outros países aqui do continente. Portanto, a sociedade é plural e a sociedade é construída por sujeitos políticos a partir da sua condição. Se é mãe de família, pai de família, se é um trabalhador, se é uma trabalhadora, né? Se é um escritor, se é uma escritora, enfim, se é um assistente social, se é uma professora, se é um economista, enfim, essas pessoas que vivem na sociedade, exercem uma atividade, né? E se realiza como pessoa, como profissional, são os verdadeiros construtores dessa sociedade. E quem vivencia, né, uma ação na sociedade política são aquelas pessoas que, por delegação dos membros da sociedade civil, exercita o poder representando a sociedade civil. E aí se faz através de partidos, né? Se faz através de eleições e se faz através de mandatos. E o cristão, ele está em todos esses espaços, seja na sociedade civil, por exemplo, a minha condição de mulher, né? Eu tenho uma missão como cristã católica, como mulher. Eu sou assistente social e eu tenho uma missão como assistente social a partir da minha opção cristã católica, né? Eu sou uma militante política. Então, a minha militância política, que eu exercito na sociedade política, eu faço representando as pessoas que me mandam para lá e que confiam em mim para representá-las naquele espaço público de poder que é, no caso, o Congresso Nacional. Então, o fato, a minha condição de mulher, a minha condição de trabalhadora assistente social, a minha condição de militante política, minha origem de classe, eu sou do Nordeste, de uma família de camponeses sem terra, que migrava toda seca que havia. Quem é daquela região sabe do que eu estou falando, e foi por conta disso, e é por conta disso que a maioria pobre vem para São Paulo, vem para o Rio, vem para outras cidades, porque não consegue sobreviver com dignidade durante toda a sua vida naquela região. Então, a minha origem de classe marcou minha missão como mulher, como pessoa humana e como cristã. Então, essas várias dimensões da minha vida, combinando entre si, elas se influenciaram entre si. Por isso, eu me explico o fato de estar hoje aqui em São Paulo, de ter sido prefeita dessa cidade, de continuar representando vocês no Congresso Nacional, como mulher, como nordestina, como cristã e de origem popular. Eu nasci naquela classe social, né, popular, e por isso eu me formei, eu aprendi muita coisa e me formei inspirado nessa origem de classe. E eu tomei consciência muito cedo de que as coisas não se davam muito bem na sociedade. Havia uns que tinham que migrar quando não chovia, e outros não precisavam migrar porque tinha como esperar a vida da chuva depois. E essa caminhada por fora fez que a gente vivesse outros momentos da nossa vida, longe da família, longe do nosso lugar de origem, mas cumprindo uma missão. E essa minha missão, ela foi marcada pela minha formação cristã. A minha família era católica,
a minha cidade tinha traços de sua origem cristã, chamava-se inicialmente Canaã, que lembra a terra que mana leite e mel, a terra onde mana leite e mel, e que Deus escolheu, né, para o seu povo, né? Foi a escolha que Deus fez daquela terra onde mana leite e mel para seu povo. Olha como ele é generoso, o pai da gente, né? Deus. Enfim, minha cidade começava com o nome de Canaã, e depois depois Belém, que lembra Natal, lembra nascimento de Deus, né? Do Deus menino, nasceu o Filho de Deus. Depois o nome de Uiraúna. O Uiraúna é o nome de um pássaro negro, preto da região. E a padroeira da cidade é Jesus Maria José, a Sagrada Família, certo? Meu padrinho era padre. Enfim, todos esses aspectos da minha vida, na origem de classe, me formou. E me formou com uma marca muito clara do cristianismo, né? Da minha opção de fé. E como eu tomei consciência de que tudo não estava certo ali, a desigualdade que havia entre aquelas famílias, né, pobres, quase todas pobres, mas algumas não tanto, né, que eu tomei consciência que aquilo estava errado, tinha que mudar. E eu tomei consciência como cristã e como mulher de que eu era obrigada a também contribuir para mudar aquela realidade. Aí é que me veio a ideia, mas isso eu tive a influência de outras instituições. Por exemplo, na adolescência eu fui membro da JEC, Juventude Estudantil Católica, da Igreja Católica, que me fez ter uma compreensão mais profunda da justiça e da injustiça, né? Da ideia de igualdade e desigualdade, a ideia de responsabilidade, né, de quem tem fé, né, em relação à fraternidade, à solidariedade, ao compromisso com o irmão, a ver o outro como irmão, como filho de Deus e como tal irmão entre nós. Quer dizer, a religiosidade que havia na minha origem de classe e a minha condição social e econômica da minha família e do meu meio, a comunidade onde eu vivi, me formou e me levou à compreensão de escolher um meio para eu poder me preparar para mudar o mundo. Eu não queria mudar só o Iraúna, eu não queria mudar só o Brasil, eu quero mudar o mundo, como cristã, como cidadã. E aí eu descobri que o sindicato é uma coisa importante para a gente fazer isso, que os movimentos sociais populares é importante para fazer isso, né? A luta por moradia, a luta por creche, a luta por transporte de qualidade decente, a luta por segurança, são direitos sociais que a gente se organiza para demandar, reivindicar, porque são direitos e como tal é um dever do Estado. Então essa luta toda é aquilo que a gente chama de política. Fazemos política, e quando a gente faz política a gente muda a realidade, né? E sobretudo quando a gente faz política, né, como sal e fermento, né, de uma opção de vida, né, na forma da gente se viver, se conceber e conviver com os outros, que é a nossa formação, a nossa fé, a opção de fé não é uma opção que a gente faz uma vez na vida, ela tem que se reiterar, se repetir e ser praticada. Então eu entendi que a fé que eu tinha, que eu trouxe da minha origem, né, as contradições que eu descobri, as desigualdades que eu percebi, não era justo, não era certo. E a minha fé me indicava e me indica que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E o meio que eu encontrei, além da organização sindical como assistente social, além de ajudar os movimentos sociais populares a se organizar, a tomar consciência do seu direito, a tomar consciência de sua força e lutar por esses direitos, está mudando a realidade, está fazendo a história, está construindo a sociedade. Portanto, são esses os construtores da sociedade, né, por opção de fé. Para isso usa a política, que pode ser a política, a luta
por moradia é uma forma de fazer política. A luta por creche é uma forma de fazer política. A luta pelo direito a estudar é uma ação política. E é uma ação transformadora. É uma ação que constrói a sociedade. E também um sindicato é uma ferramenta para isso. Ou então um partido político, a política institucional. E aí eu escolhi a política, porque o sindicato não era suficiente, porque o movimento social popular não era suficiente, porque o movimento de mulheres não era suficiente. E aí eu fui para a política, mas ligando todas essas partes da minha experiência de vida pessoal. E era toda inspirada nos pressupostos do documento de Puebla e, portanto, nos pressupostos e orientações do Evangelho, que o Evangelho é permanente, é atualíssimo, diferente de um documento que agora a igreja está refletindo para atualizar, para criticar e fazer uma nova versão, entendeu? O Evangelho não, o Evangelho, cada dia ele é mais novo, é como uma primavera. Cada vez que a primavera chega, ela é mais florida, ela é mais bela, ela é mais luminosa, ela é mais criativa, ela nos torna mais felizes. Isso também é a ação do cristão no mundo, como mulher ou homem, como jovem ou idoso, como filho dessa família ou de outra família, como profissional dessa ou daquela profissão, né? Branco ou preto ou negro, índio ou japonês, italiano ou que lá que seja. Essa é a diversidade do mundo, e tem uma unidade que se constrói a partir de uma opção de fé, que os que fazem essa opção se ligam a um compromisso, se ligam a um modelo de convivência com os outros, se liga diante de uma concepção de presença no mundo, construindo o mundo, construindo a história, construindo a sociedade e transformando permanentemente essa sociedade. Portanto, esses 40 anos de Puebla, um documento que teve um peso e importância grande no seu tempo e que precisa se atualizar, se renovar e se fazer de novo uma inspiração nos dias de hoje, em que não só a América Latina, mas o mundo todo está convulsionado por mudanças que ocorrem em cada período da história da humanidade, que são os ciclos históricos sociais. Tem um começo, vem até um nível, depois retorna e volta, mas não volta para o mesmo nível. Volta um pouquinho lá pelo meio para poder voltar para construir um outro ciclo. Mas entre um ciclo e outro, nós estamos vivendo um ciclo que está morrendo, que está findando, que não dá mais conta da história humana. E nós estamos atravessando, é uma travessia penosa, é uma travessia escura, é uma travessia difícil para um outro momento da história da humanidade, que é um novo ciclo histórico-social. Então, a nossa responsabilidade, vivendo esse momento de crise, de travessia, é a gente reiterar nosso compromisso de fé. Fé de servir aos pobres, fé de fazer, de amar os pobres, junto com a nossa igreja, que tem que ser uma igreja pobre, uma igreja que está presente no mundo, construindo com os seus membros, todos os membros, a hierarquia, o povo de Deus, que é a igreja também, construindo novamente, ou continuando a construir o mundo, o reino de Deus. É para isso que a gente existe, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente faz a história, é para isso que a gente constrói o mundo e a sociedade. E a igreja, mãe e mestra, que inspirou o documento de Puebla, que hoje está sendo refletido, relido, refeito, para que ele seja vivo, não um documento de 40 anos atrás, mas um documento feito hoje, por todos os que se inspiram nessa concepção de fé,
nessa concepção de igreja, nessa concepção de presença no mundo, presença como fermento e sal. Sal e fermento transformam, não deixa apodrecer, torna a fé viva, atual, criativa, revolucionária, e tudo isso através dessas várias dimensões da nossa vida: mulher ou homem, jovem ou velho, filho, membro de tal ou qual classe social, que luta por justiça, luta por libertação, luta por verdade, luta por igualdade, luta na condição de membro de uma comunidade coletiva, agindo em todos os momentos e aspectos da sua vida, como um sujeito político, como um sujeito ativo, como sal e fermento, transformando-se em que ninguém veja, da forma como a gente pode encarnar o Evangelho, suas orientações, suas lições, suas mensagens na nossa vida. De tal forma a gente precisa encarnar o Evangelho, que num dia em que não houver mais livro do Evangelho, olhando para um cristão que vive de fato o Evangelho, é suficiente ler o Evangelho através de como aquela pessoa é, de como ela pensa, de como ela age, como ela se relaciona, de como ela é feliz, de como ela se comporta, de como ela não tolera a injustiça, de como ela não tolera a falta, a mentira, que não tolera a corrupção, não tolera nada que aquilo não corresponde aos princípios evangélicos, a lição da igreja, mãe mestra, e nós aqui, povo de Deus, igreja no mundo, construindo a história, sendo construtores dela, e cabe à igreja nos formar para isso. O grande desafio da igreja é enfrentar a realidade humana da América Latina nos dias de hoje, terrível, pobreza, desigualdade, violência, e ao mesmo tempo desânimo, desalento, desesperança, que isso é uma tentação muito grande, porque quando a gente perde o ânimo, perde o alento, perde a esperança, a gente perde a vontade de lutar, a gente perde a vontade de viver, e aí é muito ruim, porque a gente deixa de lutar, e ao deixar de lutar, a gente deixa de mudar o mundo, e deixa de mudar nosso meio, deixa de mudar a nossa sociedade, deixa de ser construtores do mundo, no mundo. Portanto, a igreja, ao atualizar esse documento através desses debates que está fazendo, está nos preparando, nos orientando, nos capacitando a, nos dias de hoje, da forma como o mundo está, do jeito que o nosso país está, não perder nunca a esperança e ver sempre na palavra de Deus, que é o Evangelho, né, e os meios humanos de que dispomos para fazer a luta, para a gente ser aqueles verdadeiros construtores da igreja no mundo. E é para isso que nós estamos aqui, e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Saio daqui mais energizada, mais jovem do que eu sou, entendeu? Porque eu não sou velha, eu sou cristã, eu vivo o Evangelho da vida, da juventude. Então, muito obrigada, amo vocês, amo essa comunidade aqui de Itaquera, tenho um carinho enorme pelo pároco de vocês e agradeço do fundo do coração essa oportunidade que ele me deu de estar aqui esse tempinho com vocês. Muito obrigada.